Glória a Deus. Sem máscara. Tem microfone. Pronto, acho que agora está tudo. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por nos ajudarem a louvar ao Senhor juntos. Amém? Nesta manhã eu gostava, sem mais demoras, de vos convidar para lermos um pouco sobre um momento na vida de Jesus que acabou por dar origem a uma discussão sobre um tema muito importante, extremamente importante, que é o tema da nossa manhã, dessa palavra, desse tempo, e que está ligado também ao momento de adoração que nós tivemos, de louvor a Deus. Então vamos abrir em João capítulo 4. João capítulo 4 é um texto bastante conhecido por muitos, mas se é a primeira vez que abre em João 4, vai ser uma bênção ler pela primeira vez. Né? Sabemos que podem estar nos acompanhar pessoas que ainda não fizeram a leitura deste capítulo. João, Evangelho segundo João, capítulo 4. Vendo? João 4, vou começar no versículo 4, mas lembrando do versículo 3, que é: Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia. E agora a partir do versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, Jesus, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora certa. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E há uma explicação aqui, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, o nosso antepassado, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tens marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu sei, respondeu a mulher. Desculpa, eu saltei aqui. Porque esses são, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Espírito Santo de Deus, nós pedimos que fales conosco através da Tua Palavra, que nos leves a perceber melhor o que é isso, da verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Ajuda-nos a não nos deixar distrair por pensamentos, por compromissos, por coisas que estejam a acontecer ou que estejam planeadas para o restante do dia. Ajuda-nos a focar em Ti, a colocar o nosso coração nas Tuas mãos, para que Tu nos ensines, fales conosco, nos guies durante esse tempo na Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém? Versículos 23 e 24. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Reparem que Jesus repete 2 vezes essa ideia: adorar a Deus em espírito e em verdade, num espaço muito curto, certamente para não passar despercebido que a verdadeira adoração é esta: é adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus está focado muito mais no coração do adorador, em como nós estamos diante de Deus, o que é que nós trazemos, como nós trazemos a nossa vida a Deus quando o vamos adorar, seja onde for. Porque aqui a preocupação de Jesus, claramente, não é o sítio, nem Monte Gerizim, nem Jerusalém, não é o sítio. Não é a forma, o formato, ir à frente com viola ou com teclado, etc. Não é o formato. Não, a preocupação não é o estilo musical, ou o estilo de louvor ou de adoração. A preocupação não é sequer a posição em que a pessoa esteja, em pé, sentado, prostrado, de rosto no chão, ajoelhado. A preocupação é outra, é o coração do adorador. Como é que nós chegamos a Deus para o adorar? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 14, versículo 6, ele diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus identifica-se ele próprio com a verdade. É a personificação da verdade. Também em João 14, versículos 16 e 17, o mesmo capítulo em que nós encontramos o versículo 6, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Estamos em João 14, versículo 16. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é descrito aqui por Jesus como o Espírito da verdade. Então, mais do que virtudes, aqui, quando fala adorar ao Senhor, adorar a Deus em espírito e em verdade, mais do que virtudes, está a falar mesmo em pessoas. Está a se referir a pessoas. A pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo de Deus, a pessoa de Deus, o Deus triuno. Está a falar em pessoas. Porque sem Jesus não temos uma visão clara de quem Deus é. Amém? E sem o Espírito Santo nós não nos podemos relacionar verdadeiramente com Jesus. Portanto, tudo é um só. Precisamos de tudo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos de Deus. Portanto, a adoração em Jesus, que é a verdade, no poder do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, é que facilita o nosso acesso a Deus. Amém? Adorar a Jesus no poder do Espírito Santo. A adoração verdadeira, poderíamos dizer, que é reconhecer o lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus?
O lugar de Deus no mundo, o lugar de Deus na minha vida, o lugar de Deus na nossa família, o lugar de Deus nesta igreja. Qual é o lugar de Deus? A verdadeira adoração, poderia dizer, que é reconhecer o lugar de Deus. Adoração no Novo Testamento, essa palavra traduzida para o português, adoração, 1/3 das vezes em que aparece é com a ideia da pessoa estar prostrada diante de Deus. 1/3 das vezes. Prostrado, deitado, rosto em pé, prostrado. Mais do que uma busca de emoções, tais como um momento de sentir amor, paz e alegria, que são coisas ótimas, excelentes, que muitas vezes sentimos na presença de Deus, também quando estamos a adorar em casa ou aqui. E a adoração não é só música, não é adorar a Deus, é muito mais do que isso. Amor, paz e alegria, mas muito mais do que isso. Há uma outra emoção, também importante, que nós não gostamos muito de falar nela, mas é a emoção chamada temor. Temor a Deus, temer a Deus. Mas nós já falamos disso várias vezes, mas é bom repetir. E não se trata de um temor, de um cruel déspota que não é, só complica a nossa vida. Não é nesse sentido. Não é temor nesse sentido. É um temor no sentido de uma reverência, de um respeito, de um reconhecimento de quem Deus é. Reconhecimento do seu lugar, do seu devido lugar. Há uma palavra que nós traduzimos em português, maravilhar ou maravilha, mas em inglês é awe. Né? Então ficar em awe, estar maravilhados. Admiração na presença de Deus. É temor nesse sentido, reverência, admiração, maravilha. Amém? Respeito, reconhecer o lugar de Deus, o lugar que Ele é devido, porque Ele é o nosso Rei, Ele é soberano, Ele é o Senhor das nossas vidas. Quer nós o reconheçamos, quer não, mas a verdadeira adoração é reconhecer o lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus na minha vida, nas nossas vidas? Na Bíblia, a reação mais comum nos encontros com Deus é aquela que eu falei agora há pouco, é cair prostrado perante Ele. Esta é a mais comum. Há outras, levantar as mãos, e ajoelhar-se, e levantar o rosto, mas a mais comum é prostrar completamente de rosto em terra. Há uma música escrita por Bart Millard, que é da banda Mercy Me, certamente muitos conhecerão. É uma música que fala sobre, o título é I Can Only Imagine, eu apenas consigo imaginar. E é interessante a história dessa música. A igreja na Inglaterra, nos anos 90, o pastor dessa igreja, onde esse escritor, esse compositor, era membro. Então o pastor disse, olha, eu acho que o nosso louvor comunitário, como igreja, está a perder muito o coração, o centro da adoração mesmo, do que é louvar e adorar a Deus. E então, embora a adoração seja algo que nós prestemos ao Senhor, devemos prestar todo o tempo, em todo lugar, não é preciso estarmos aqui com um viola ou teclado ou outro instrumento, mas é algo que nós, ou com a música ligada lá em casa, né? Mas deve ser prestado sempre. A adoração não deve depender dessas coisas externas. E vamos fazer uma experiência aqui na nossa igreja, uma igreja grande. Vamos fazer uma experiência. Durante algumas semanas, não vou dizer quantas, nós vamos cantar sem instrumentos, vamos só cantar, louvar a Deus, de forma espontânea. Nem vamos escolher as músicas, vamos deixar acontecer. As pessoas, a música que Deus der, não é? O que aconteceu. E assim foi durante algumas semanas. E depois do início dessa ideia, em que o compositor escreveu essa música, eu só consigo imaginar o que será estar na presença de Deus. Não consigo saber, só consigo imaginar. Só consigo imaginar. Foi uma boa experiência que a igreja teve. Depois voltaram os instrumentos e tudo novamente, mas com o coração no lugar certo. Podemos dizer que a adoração também é louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz.
Amém? É louvá-lo, louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. Algumas palavras que aparecem no Novo Testamento, que são traduzidas louvar, têm o sentido de bendizer a Deus, abençoar ou bendizer a Deus, elogiar, louvar. Né? E tem também o sentido de glorificar a Deus. Agora, estritamente falando, ninguém pode dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Eu posso dizer glória a Deus, né? Mas eu não acrescento, vê se me faço entender, eu não acrescento glória a Deus. Deus tem toda a glória. Ele é pleno de glória. Então eu glorifico, dou glória a Deus, mas de fato eu não acrescento nada à glória a Deus. Não é? Ele é glorioso. Então, na verdade, quando nós dizemos que glorificamos a Deus, e a Bíblia também o diz, nós estamos a reconhecer a glória de Deus. Reconhecer a glória que Ele tem. E isso torna ainda mais admirável a afirmação de João, no primeiro capítulo, João capítulo 1. Nós lemos no versículo 14, ele fala assim, João falando sobre a encarnação do Verbo, sobre Jesus fazer carne e habitar entre nós. E ele diz assim no versículo 14, e o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta era a percepção que João tinha, depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, e ele ter recebido o Espírito Santo. Esta era a percepção, glória do Pai. Jesus mesmo fala no capítulo 17, vamos abrir ali, João 17, ele fala assim, nos versículos 1 a 5, que foram lidos no princípio do nosso culto a Deus, ou eu passo a reler. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, diz Jesus, o próprio Jesus, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Maravilhoso. Admiração. Espanto. Reverência. Temor. Deus no seu lugar, no seu devido lugar. O louvor a Deus assenta-se em dois aspectos. Aqui vemos claramente Jesus a identificar-se com Deus. Jesus é Deus. Mas o louvor assenta-se em dois aspectos que andam paralelamente. Uma é reconhecer quem Deus é, o seu caráter, e outra, aquilo que Ele tem feito, os seus feitos, as suas obras. Então o louvor vai basicamente nestas duas linhas paralelas, reconhecer o caráter de Deus e recordar o que Ele tem feito. E é uma música, e agora eu peço perdão porque eu troquei a música que eu contei agora, a história, não é daquela música, é da outra que eu vou falar. Aquela é outra história. Então peço perdão. Então a música que eu vou falar é do Matt Redman, que é The Heart of Worship, não é? Que é a essência da adoração. Então tudo aquilo que eu falei há pouco agora serve para aqui, tá bem? Eles tiraram os instrumentos e tiveram várias semanas a fazer aquela experiência. E então este autor, o compositor, quando isso lhe acontece na sua igreja, ele então escreve uma música que tem algumas linhas como estas. Quando a música acaba e os instrumentos são guardados, isso é uma tradução um pouco livre, e simplesmente me aproximo, desejando apenas oferecer algo que tenha valor, que bendiga o teu coração. Trarei mais que uma canção, pois apenas uma canção em si não é o que pedes de mim. Tu procuras mais profundamente dentro de mim, para além das aparências, olhas para o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e é tudo para ti, Jesus. Perdoa-me, Senhor, pelo que eu fiz dela, da adoração. O que nós temos feito da adoração? Perdoa-me, Senhor, pelo que eu fiz dela, quando ela é toda para ti.
É tudo para ti. Não é para quem está a adorar, não é para quem está a tocar um instrumento, não é para a igreja que tem um louvor bonito. Não, é tudo para ti. É tudo para ti, Jesus. Rei de valor infinito. Ninguém poderia expressar o quanto tu mereces. Embora eu seja fraco e necessitado, tudo que eu tenho é teu. Cada vez que eu respiro, sou teu. Trarei mais que uma canção. E continua por aí fora. Então, a importância da afirmação de Jesus, que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E claro, nós devemos estar à vontade na presença do nosso Pai e colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades, aquilo que nos falta. Isso é importante. Mas quando o fazemos, o foco somos nós. Porque eu preciso. Não estou a dizer que deixemos de o fazer. Devemos. Deus nos convida. Deus quer que nós expressemos os nossos sentimentos, as nossas necessidades ali. Mas o foco está em nós. Reconhecemos que Ele pode atender, mas vai atender o que eu preciso. Também é claro que é importante nós sermos gratos e expressarmos toda a nossa gratidão a Deus. Obrigado pelo que fizeste, pelo que fazes, pelo teu cuidado. É importante, isso é fantástico. Mas novamente o foco está em nós. Ele fez, mas fez para nós. E tanto é que estou a reconhecer. O foco continua em nós. Mas se começarmos com a verdadeira adoração, que é reconhecer quem Deus é e o que Ele tem feito. Se começamos por aí, então as nossas petições, as nossas ações de graça terão cada vez maior profundidade e maior maturidade. Amém? Porque começamos no sítio certo. E aí vamos pedir sim, e vamos agradecer sim, mas de uma forma mais madura, mais profunda, porque já percebemos o que realmente interessa. Mas mais uma vez, lembrando da mensagem do domingo passado, sobre o maior mandamento que o Tiago Baltazar trouxe, o maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. E o segundo semelhante é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É porque, como nós ouvimos na semana passada, uma coisa não existe sem a outra. Se nós amamos Deus desta maneira, então nós vamos fazer o que Deus faria. E vamos amar a nós próprios como criaturas de Deus, como pessoas que Deus criou, e vamos amar ao próximo como a nós mesmos. A adoração também, o louvor, a maior expressão da nossa adoração a Deus é não somente louvá-lo no nosso interior, no nosso coração, fazendo o nosso coração para Ele, mas também vamos servir as pessoas à nossa volta. Amém? Vamos servir as pessoas. Paulo escreveu aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto. É a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, apresentar a nossa vida, quem nós somos, a Deus, para fazer o que Ele quer. A nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade, no trabalho, na escola. Amém? Em Atos 13, nós lemos acerca da igreja de Antioquia. Nós lemos assim, servindo, Atos 13, versículos 2 a 5, servindo eles ao Senhor. Esse servindo é também a ideia de servir, cultuar, não é? Servir a Deus, cultuar a Deus, adorar, louvar a Deus, servir a Deus. E jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, para fazer alguma coisa, para trabalhar para Deus, para servir pessoas. Apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Servir as pessoas que não conhecem a Cristo. O autor aos Hebreus fala também sobre a ligação entre o serviço a Deus e o serviço às pessoas. Consideremos uns aos outros
diz em Hebreus 10, 24 e 25, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Servir, ajudar, ser bênção. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então há uma relação muito íntima entre adorar a Deus e servir pessoas. Está muito ligado. O nosso serviço de alimentar, de proteger, de aconselhar, de encorajar. No caso da igreja em Antioquia, o fruto do serviço a Deus foi a primeira obra missionária, né? O fruto do serviço, do culto, da adoração a Deus. Em Atos capítulo 2, no princípio da igreja, versículo 42, fala sobre a dedicação dos primeiros cristãos. E ele diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tudo coisas que temos feito hoje de manhã, também. Espero eu que consigam perceber, né? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. A pandemia complica um pouco a comunhão, né? Comunhão é menos, às vezes é só, né? Mas estamos juntos, né? Estamos juntos. Mas continua o texto. E em toda a alma havia temor. Mais uma vez, não é um temor de um rei déspota, cruel, mas é uma maravilha. Deus no seu devido lugar, respeito, reverência, adoração. É trazer a nossa vida, o nosso coração, quem nós realmente somos, a Deus. Naquela experiência da igreja na Inglaterra, nos anos 90, aquilo que o pastor disse para eles é, ao invés de nós irmos à celebração pensando no que vai me ajudar para a semana, em termos de calma, de orientação, de palavra, etc., que vai me ajudar a viver a minha semana, o que eu posso levar para Deus nesta manhã? O que eu posso levar? Às vezes não tem muito para levar, então levo só eu, mas eu é tudo. Levo-me a mim, mas levo-me inteiro. Não dividido, distraído, levo-me inteiro. Por isso o desafio nesta manhã, para mim, para todos nós, é adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Não só quando estamos aqui reunidos no domingo de manhã, mas sempre a nossa vida, uma vida de adoração a Deus em espírito e verdade, reconhecendo o lugar de Deus, o lugar que de fato lhe é devido. E se alguém nesta manhã aqui presente ou lá em casa, onde estiver, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, tudo começa aí. Tudo começa por uma decisão, um dia em que nós entendemos que de facto não há outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, disse Ele próprio. E a sua vida, a sua obra, a sua morte e a ressurreição foram a garantia da sua mensagem. Então tudo começa aí, por uma decisão, um dia em que nós entendemos, nós aceitamos, nós pela fé, sem entendermos muito bem, mas nós entregamos a nossa vida a Jesus, para reconhecendo como nosso único Salvador, o Senhor da nossa vida. Voltando àquela primeira música que a história não era dela, eu só consigo imaginar. O autor escreve: eu só consigo imaginar o que os meus olhos verão quando o teu rosto estiver diante de mim. Eu só consigo imaginar. Rodeado por tua glória, o que o meu coração sentirá? Vou dançar para ti, Jesus? Ou maravilhado contigo, ficarei imóvel? Ficarei de pé na tua presença? Ou de joelhos cairei? Será que eu cantarei aleluia? Ou vou ao menos ser capaz de falar? Eu só consigo imaginar quando esse dia chegar.
Bondoso Deus, nesta manhã nós pedimos que o Teu Espírito nos convença, nos ensine, nos transforme em verdadeiros adoradores. Pessoas que não estão à procura de receber mais uma coisa de Ti, mas estão desejosos de se entregarem inteiramente. Aquilo que é mesmo o cerne, o coração da adoração. Reconhecer quem Tu és, o Teu lugar devido nas nossas vidas. E viver com o resultado disso. Enfrentar as dificuldades, o dia a dia, os problemas, os imprevistos. A partir disto, Tu és Deus, Rei e Senhor, digno de toda adoração. Ensina-nos, Senhor, nesta manhã e ajuda-nos a viver como verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Pedimos em nome de Jesus.